Na maior parte das vezes, a primeira queixa é levantada pela escola, porque esses comportamentos, né, seja o comportamento hiperativo, seja a dificuldade em manter a atenção, acabam trazendo prejuízos para a criança no ambiente escolar. Os adultos que recebem o diagnóstico de TDAH costumam ser adultos com muitas dificuldades nos relacionamentos pessoais e nos relacionamentos no trabalho. Mas é importante ressaltar que para esse diagnóstico ser feito numa pessoa adulta, ela tem que ter um histórico de que esse problema começou na infância. Carol, como é que uma pessoa com déficit de atenção consegue ter 3 filhos, inclusive um que acabou de nascer, né? Quando o assunto é do interesse, a gente foca. Ah, entendi. Então, entendeu? Filho é então, legal. Meus filhos, pra mim, são prioridade. Tô sempre ligada. Mas também, quando eu tô com eles, assim, eu não vejo nada que tá do meu lado. Agora, parece que é hereditário, né? Transtorno de déficit de atenção. É. A minha mais velha tá sendo diagnosticada, a gente tá fazendo uma terapia comportamental com ela antes de entrar com medicamento, entendeu? Mas ela tem uma dificuldade de fazer as coisas assim, a não ser quando diz respeito à música. Aí ela esquece o mundo e fica lá. Até as professoras hoje em dia acham que qualquer dificuldade que o aluno tem é TDA. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque não quer dizer que a criança não para sentada ou porque não tá afim de prestar atenção na matemática, é TDA. Porque todo mundo quer botar a Ritalina pra dentro. Ah, dá a Ritalina que melhora, dá a Ritalina que melhora. Não é por aí, né? Na parte da frente da cabeça, existe uma estrutura cerebral conhecida como lobo pré-frontal. Trata-se de uma área do córtex cerebral composta por milhões de células cerebrais, conhecidas como neurônios. Uma das características principais do déficit de atenção é a hipofunção, ou seja, o córtex não funciona direito. Quando isso acontece, os neurônios pulsam mais devagar do que o normal. O comprometimento dessa estrutura leva a pessoa a ter uma série de dificuldades, como falta de concentração e memória, hiperatividade e impulsividade. De fato, depois da entrada do TDAH no cenário da saúde mental infantil, da psiquiatria infantil de todo mundo, houve uma explosão de prescrição de psicofármacos, não só o metilfenidato, que é o mais usado no caso desse diagnóstico, mas também de antidepressivos, de antipsicóticos, de estabilizadores do humor, como nunca antes se havia usado. E é claro que isso é para o bem e é para o mal. Existem muitas crianças que passaram a se beneficiar de um recurso que antes era pouco usado, a medicação, mas sem dúvida a gente está correndo risco e provavelmente está acontecendo também uma ultramedicalização de crianças que poderiam ser tratadas com recursos não medicamentosos. Ana, você vê alguma semelhança entre você e a sua mãe nessa coisa de déficit de atenção? Se alguém não ficar no nosso pé, a gente deixa de fazer as coisas assim, importantes e vai viajando. E como que isso te atrapalha, assim, no estudo? Em casa, pra sentar e ler um livro. Por isso que eu me dou bem na matéria que, tipo, eu tenho que fazer muito exercício, assim. Por exemplo, em matemática. Você é boa em matemática? É, sim, porque eu faço exercício eu vou, mas agora pra ler história, geografia, não dá. O que você faz que você tem foco? A música é uma coisa que eu me concentro muito, assim. Mas eu sou muito zoada pelos meus amigos. Eles falam que é desculpa pra eu ser burra, sei lá, que... Ai, que horror! É, burrinha, não sabe fazer de nada direito, não presta atenção nas coisas. Só que não é que eu não queira, é que eu não consigo, é um bloqueio, assim, de prestar atenção. A gente vai conversar com 2 professoras que acompanham o desenvolvimento e o aprendizado de crianças e pré-adolescentes. Como é que é distinguir uma criança que está encaminhando para um possível DDA das outras? A gente trabalha com uma avaliação processual, qualitativa, vai percebendo como essa criança lida com os aspectos cognitivos, emocionais, sociais, ao longo da educação infantil. A gente não fecha um diagnóstico. Quando a gente acha que a criança é muito hiperativa, aí a gente vai fazer uma parceria com a família e, se for o caso, entra a parte de saúde mais tarde. Mas existem sintomas que são mais comuns para aparecer ou não? É borrado? Às vezes a criança tem uma autoestima baixa, às vezes a criança é agitada demais, não consegue se concentrar, não senta na roda, tem dificuldade de responder as perguntas que o professor faz. Ela acaba se destacando numa linguagem, às vezes ela é muito criativa e ela lidera uma brincadeira de dramatização. Tanto é que tem muitas crianças, né, que desenvolvem a DDA que na fase adulta terminam enveredando mais pro lado artístico, né? É, porque ela pode canalizar essa energia e ser uma boa desenhista, músico. A família tem um papel fundamental no tratamento de TDAH.
Primeiro é o entendimento do que é o transtorno. O segundo ponto é estimular exatamente o acompanhamento correto, né, que envolve justamente o médico, né, quando vai fazer a farmacoterapia, e também a psicoterapia ou qualquer outro tipo de intervenção que seja indicado naquele caso. Também não é compreender para permitir absolutamente tudo. Existe uma diferença importante entre essas duas questões. É compreender para poder saber, junto com a equipe de saúde, qual é a melhor forma da família poder ajudar no tratamento. E o que você sentiu depois de diagnosticada? Tua vida mudou?